E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para mais uma atividade na Hora da Encruzilhada. Hoje nós teremos revelações de Pombagira. Eu estou aqui com o baralho da Maria Padilha e a gente está falando da força de Pombagira em geral, tá? Então o baralho é da Maria Padilha. Não teria problema se fosse da Dona Sete, da Mulambo, da Dama da Noite. É a essa linha que a gente está recorrendo para alcançar revelações. E eu não vou abordar um assunto específico, tá? A gente vai falar sobre a vida. Então, permita-se a viver essa experiência das cartas aqui comigo hoje, para você ter insights, conhecer um pouco mais das circunstâncias à sua volta, das energias que estão fazendo parte da sua caminhada, tá bom? Vai ser muito interessante para você, eu tenho certeza. Quero dizer que tá tendo uma reforminha por aqui, tá? Então, se rolar uns barulhos de martelada, coisas do tipo, vocês saberão que é isso. Aqui não é um estúdio de gravação, né? As pessoas que podem contar com isso, parabéns, muito legal. Não é o meu caso, então aqui eu tô trabalhando em casa, né? Fazendo essa atividade com vocês e a vida tá acontecendo ao redor. Se de repente rolar um barulho meio chato, eu pauso um pouquinho e aí a gente segue, só para posicionar vocês, beleza? Estamos combinados? Então, você vai escolher, ó, como a gente está aqui na encruzilhada, na força de Pombagira, né? Opção 1, pedra vermelha, opção 2, pedra preta, as cores temáticas aqui, né? Dessa espiritualidade que a gente vai acessar. Então, estou aqui aproximando para você poder sentir aí junto comigo. Pausa o vídeo caso você queira se concentrar um pouquinho. Se você quiser participar das duas, fique à vontade, tá? O vídeo é todo seu. De repente você pega alguns insights em uma opção, outros insights na outra opção, mas é bem legal se você realmente conseguir direcionar uma escolha. Ou, ao assistir as duas, ao menos tomar uma delas como a sua principal, tá bom? Então, já se definiu aí? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o seu like, traz aí uma energia positiva na abertura dos trabalhos. Ilaroê Pombagira, opção 1, pedra vermelha. E aí, para que vocês possam ver a mesa junto comigo, eu vou movimentando a câmera, tá? Então, nesse primeiro momento, né, eu coloquei ali mais do meu rostinho para vocês, para a gente ter esse contato visual, né? E agora vocês podem ter mais da visualização aqui do que vai acontecer na mesa junto comigo. Dependendo aí do que rolar como conversa, às vezes algum assunto que chamar mais a atenção, eu volto um pouco para mim de novo, tá? E é a hora da encruzilhada, por quê? Porque justamente a gente vai fazer aqui uma abertura de cartas que recebe esse nome, da encruzilhada. E a primeira carta que eu abro nesse método para você é a carta que mostra, vamos dizer assim, muito do motivo de você estar aqui, tá? Vamos colocar que é a energia principal do que está fazendo parte da sua vida, talvez aquilo que impacte no seu emocional, que te cause ansiedade, que te deixa numa condição de angústia, tá? Motivo de você estar aqui, sabe? Por exemplo, quando você vai num terreiro, quando você vai buscar um atendimento espiritual, você tem um motivo para estar lá, um motivo principal. Pode ter mais de um, mas tem, né, aquele assunto que te leva até aquele local. Então essa carta cumpre esse papel, tá? Eu tenho aqui a carta da Rosa, que fala de notícias distantes, por caminhos distantes. Então, as coisas que andam se demorando na sua vida e muito de uma situação de ansiedade mesmo, né? Aquele sentimento, aquela sensação que você pode ter de que tudo que você precisa, ó, eu vou alternando a câmera, tá? Tudo que você precisa, tudo que você está desejando viver, talvez sendo muito complicado, demorando demais e isso te cansando. Parece que para os outros é mais fácil, para as outras pessoas acontece mais rápido do que para você. Aí você começa a se questionar, né? O que tem de errado comigo? Qual é o meu problema? Por que tudo na minha vida é mais difícil? Por que tudo demora tanto? Por que tudo tem que ter uma complicação, sabe?
Então, essa é uma carta que mostra muito desse seu sentimento de se sentir distante do que você gostaria de ter aí com você, ou do que você precisaria ter, né, com você ao seu lado. É uma carta que te coloca nessa sensação de deslocamento, sabe? Quando você se sente assim meio deslocada, meio deslocado da vida, aquela sensação de, poxa, parece que a gente está sendo excluído do melhor que a vida tem para oferecer. Então eu noto muito desse sentimento, muito disso daqui te acompanhando, tá? E pode ter uma dificuldade para você também de compreensão quanto ao tempo certo de cada coisa na vida, né? Às vezes a ansiedade mesmo. E aí aquela velha pergunta, né? Que às vezes acontece em consulta, por exemplo. Leandro, o que que eu faço para agilizar a situação, né? Então, pode ser isso, né? Saudade de gente que está longe. É uma carta que vai mostrar muito assim de quem sofre por relacionamentos à distância também. Então a gente tem essas circunstâncias, né, como motivações para você estar aqui. Vamos desenrolar então a nossa encruzilhada? Ó, a próxima carta, eu vou colocar nessa posição aqui em cima, mostra o que é um obstáculo para você. E veio aqui a carta do vestido da noiva, que é a carta de casamento. Um obstáculo, uma dificuldade. Então realmente você está com dificuldade de conectar o que você precisa. E aqui eu não estou falando somente sobre relacionamento amoroso, né? A ideia do casamento como conexão afetiva, mas como a ideia de conexão com tudo que você está buscando, com aquilo que você deseja, com aquilo que você precisa para a vida. Então realmente eu vejo que se justifica esse sentimento, né? De que tudo parece, tudo que você precisa, tudo que você quer está longe de você, tudo parece que demora para chegar nas suas mãos, né? Porque eu estou percebendo realmente uma dificuldade para você conectar os seus objetivos, né? E aí é uma consequência natural você cair num processo de ansiedade e sentir que tudo tá difícil, tá longe, tá demorando, né? O que pode estar te causando essa dificuldade de conexão? Vamos desdobrar essa posição aqui do jogo. Vou abrir mais uma carta lá. E aí nós temos a carta do punhal, que pode levantar a lebre aqui de questão espiritual, tá? É a carta da espiritualidade menor. Ação espiritual ou distanciamento da espiritualidade também, tá? Porque essa é uma carta que vem falar muito da presença dos nossos guias também, dos próprios guardiões à esquerda, da linha cigana, tá? Então, poxa, uma dificuldade de conectar para a vida o que você está querendo, o que você está precisando, um motivo espiritual associado, e aí realmente tudo demorando mais do que precisa. Será que alguém fez alguma coisa contra você? Ou está te faltando, de repente, uma prática espiritual, você se voltar mais ao seu sagrado para conectar mais dos caminhos, né? Vamos desdobrar um pouco mais ali. Você tem a carta da âncora, que traz confirmação da motivação espiritual ali como geradora de dificuldades para você, tá? Mas a âncora traz a ideia de segurança. Então, aqui eu afasto a hipótese de que alguém tenha feito alguma coisa contra você espiritualmente, tá? Fica muito mais o lado de você estar precisando realmente de uma prática espiritual, tá? Sendo assim, o que eu vou te sugerir? Por isso que é interessante quando a gente vem com um oráculo, né, que já é direcionado, tá? O que eu quero dizer? É o baralho da Maria Padilha. A gente está aqui na hora da encruzilhada nas revelações de Pombagira, né? Então a gente já está sendo abraçado por essa espiritualidade. A gente já está recorrendo a essa espiritualidade. Então é aí que eu vou, né, sugerir que você vá, tá? Fazendo aí uma prática voltada, uma prática espiritual voltada a Pombagira, né? O que você pode fazer? Posso te dar uma dica nessa hora, né? Um dia da semana que é legal. Quanto a dia da semana é aquilo. Pode ter um momento de mais força, um dia de mais poder, né, relacionado a uma linha espiritual que a gente queira acessar. Sim, a gente sabe que existem essas informações, né? E quanto mais a gente consegue
fazer a junção de fatores para uma ritualística, né, como o dia da semana, né, às vezes uma condição planetária legal, fase da lua, tudo isso, né, quanto mais a gente casa aspectos para uma prática ritualística, magística, mais a gente pode ter um poder ali para resultados, né? Mas não é um impedimento você fazer algo que você precisa numa lua diferente da ideal, num dia da semana que não for o mais sugerido. Por quê? O que fala mais alto na hora de você ritualizar, na hora de você recorrer à magia? A necessidade, né? Então, estou percebendo aqui, vai te favorecer você desenvolver aí uma prática espiritual voltada à pombagira. O que você pode fazer? Vou te dar sugestão. Então, segunda-feira, se você precisa de um dia da semana, tá? Uma vela toda vermelha ou bicolor preta e vermelha, você acende, tá? Compra aí uma bebida voltada à pombagira, né? Um espumante, um licor, para quem, né, já tem o conhecimento, às vezes, né, de uma guardiã à esquerda que te acompanha, se você sabe o nome, se você já conhece as preferências, então vá no que é mais específico. Se você não conhece, então você pode, né, utilizar elementos que são aqueles gerais, voltados a essa linha espiritual, né? Então você pega um espumante, você pega um licor, tá? Para quem se sente à vontade, né? Uma cigarrilha, aí não é para você tragar e nada disso, você vai acender, né? Dar uma baforada, deixar ali, sabe? Então você vai acender a vela, vai servir uma bebida, vai acender a cigarrilha, você pode botar por cima da taça, não coloque copo de plástico, tá? Em elementos que você está oferecendo a uma espiritualidade. Você pode botar ali uma rosa vermelha, tá? São elementos assim gerais, que não é uma coisa específica, porque a pombagira tal utiliza isso. Não, você está recorrendo de uma maneira geral a essa linha de trabalho, tá? Você pode colocar a maçã, né? Ah, Leandro, eu não fico à vontade, né? Para comprar cigarrilha, para acender, para baforar ali a fumaça. Tá bom, né? Você tem que compreender que tem um fundamento, porque é o tabaco como planta de poder, então gera uma ativação, né? Então é algo mais. Mas, se você não ficar à vontade, ninguém é obrigado a nada também. Eu tô te dando dicas, né? Você pode botar a maçã, sabe? A rosa, a vela, a bebida, né? E maravilha, nessa hora, né? Vê aí um ponto de pombagira, sabe? Bota para tocar, canta junto se você quiser. E ali você vai buscar a sua conexão, né? Tem palavras específicas para você dizer ali, não, você vai dizer o que vem de dentro, né? Ali é o momento de você se abrir à sua espiritualidade, né? De você recorrer a essa linha, e pombagira vai te trazer o que para a vida? Principalmente movimento, direção, sabe? Pombagira tem muito dessa vibração assim de movimentar os caminhos, de movimentar o que está parado, principalmente para você que sente que não está acontecendo nada, que tudo parece longe, tudo está difícil, tudo está demorado. Então isso combina muito com o quê? O que está aqui, né, como elemento central na sua mesa. Estagnação, né? Águas paradas na vida, águas que pedem movimento. E quem vai movimentar isso para você com força? Pombagira, tá? Faz a sua prática, você não precisa ter medo se está acertando, se está errando, sabe? É sobre o que você traz no coração nessa hora, né? E você pode recorrer aí, qual licor, Leandro? Poxa, vai no que a sua intuição te pede ali. Um licor de frutas, uma espumante, né? De preferência rosé, né? Tudo que vai se voltar às cores da pombagira. Mas você não precisa ter dúvidas em relação a isso, não precisa me chamar para perguntar se isso pode, se vai ter problema, se não vai. É a sua intuição, tá bom, gente? Inclusive eu estou aqui fazendo uma leitura geral, estou dando dicas, não vou depois tirar dúvidas individuais
a respeito de práticas que eu simplesmente estou dando aqui só como sugestão para você. Mas realmente, na sua leitura, eu identifiquei, tá? Tem energia que está pedindo movimento, tem águas paradas aí, realmente, tá? Você tá com essa sensação de tudo tá difícil, tudo tá demorando, e eu percebi por quê. No seu obstáculo, o baralho mostrou uma dificuldade de as coisas casarem para você, de conectar, e aí nós percebemos, né? Ali uma importância do espiritual para movimentar isso. Você teve resposta, pôde saber que se as coisas estão como estão, não é porque alguém fez alguma coisa contra você, não. Então, há uma necessidade do quê? Também de firmar a cabeça em relação a isso, né? E chamar a responsabilidade aí. Você, sendo dona, sendo dono da sua própria cabeça, do seu próprio destino, se responsabilizando pelos seus caminhos. Tá ruim? Vamos fazer algo para mudar. Não vamos tentar terceirizar. Ah, tá assim porque alguém fez alguma coisa. Não. Aqui nós não tivemos essa ideia, tá? Bom, o que está no seu inconsciente, o que você não está percebendo, tá? Olha que interessante, caminhos abertos. Vem aqui embaixo essa carta. Então, o que eu noto relacionado a isso? A gente viu aqui, né? Você com o sentimento de que tudo está demorando, tudo está longe, você não tem o que você precisa. Realmente, eu estou percebendo aí, né? Uma certa estagnação acontecendo com você, dificuldade para você viver as suas conexões, alcançar os seus objetivos, o seu espiritual enfraquecido, né? Uma prática espiritual vai te ajudar, já identificamos isso. Porém, no seu inconsciente, naquilo que talvez você esteja com dificuldade de perceber, o baralho está abrindo aqui a informação de caminhos abertos. Então também tem estrada para você trilhar que você não está vendo, tá? Pego muito aqui na intuição nessa hora para te falar que de repente você está ignorando caminhos que se mostram abertos e você está insistindo em alguma coisa que tá mais difícil. Você está forçando no mais difícil e está ignorando o que pode ser mais fácil, mais funcional, sabe? Quando a gente às vezes trava a mira numa coisa só para a vida, a gente não quer saber mais de outras possibilidades, quando a gente não considera alternativas, de repente você está se engessando, de repente você se engessou aí na sua busca e está sendo interessante revisar um pouco disso, flexibilizar, né? Abrir a mente para enxergar caminhos que estão abertos. Inclusive, isso daqui mostra o que acontece com muita gente. Tem muita gente que pede caminhos abertos, pede abertura de caminhos, mas na verdade não são os caminhos que estão fechados, é a pessoa que não está querendo caminhar ou não está sabendo como caminhar. Então é essa sabedoria também que a gente tem que buscar, né? Como viver da melhor forma o caminho que a vida me oferece, sabe? E não a gente ficar achando que não tem caminho. Tem hora que a gente está precisando, sabe? Ampliar um pouco a visão mesmo e entender, poxa, tá meio complicado o que eu quero. E se eu tentar diferente? E se eu tentar outra coisa? E se eu me propuser? Sabe? As pessoas de mais sucesso são as pessoas que têm essa mente aberta, que consideram diferentes formas de viver. Poxa, eu não vou ficar aqui batendo a cabeça, sofrendo, lamentando, sabe? Não vou ficar perdendo tempo em uma situação e rodando em círculo aqui, se de repente eu tenho outro caminho, outra forma, outra estrada para seguir que de repente até me leva ao mesmo objetivo lá na frente, né? Então olha que importante, fica essa reflexão, tá? Será que você está insistindo em uma coisa só? Será que você engessou a sua busca, travou a mira? Às vezes na energia de relacionamento, aquela tal pessoa, e às vezes a pessoa que não dá bola para você, e aí lá vai você querer fazer a prática para Pombagira, para pedir para Pombagira que essa pessoa te olhe. Você não tem que pedir para a entidade, né, para que tal pessoa venha, para que tal pessoa te queira, para que tal pessoa te ame. Você tem que pedir pelo seu amor próprio, você tem que pedir pela sabedoria no seu caminho, você tem que pedir para você fortalecer o seu ori, sabe? Você tem que pedir por isso, pelo seu fortalecimento, pela sua proteção, pela sua guarda, sabe? Você tem que pedir pelos seus caminhos e
Quem estiver com você no seu caminho, ótimo. Quem não estiver, você vai saber que não vem ao caso. Então a gente tem que também ter a consciência para direcionar corretamente essas coisas, tá? Porque senão essa carta vem aqui, ah, Leandro, é mentira, não tem um caminho aberto não. De repente pode ser o seu caso de ter travado a mira. Poxa, tá difícil, tá complicado, não tá conectando, mas por quê? Porque você está insistindo numa coisa só. E essa carta é a vida te mostrando que talvez você tenha, muito provavelmente, você tenha alternativas e não está querendo ver. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Então a gente tem que se propor a enxergar, a considerar. Influência do passado para você na sua vida. A gente tem aqui a carta do triângulo com o ovo, uma carta que mostra mudanças de vida pelas quais você passou, tá? Coisas que se transformaram num passado, e eu intuo nessa hora que tem muita relação com um passado recente, tá? Que colocou as coisas nesse rumo aqui. De repente um relacionamento que vinha bem e a pessoa que se afastou, um trabalho que estava funcionando legal para você e aí aconteceu uma mudança na empresa, teve uma mudança de caminho, as circunstâncias mudaram e aí isso te causou dificuldades, né? De continuar alcançando os mesmos resultados e aí você está ali, né? Querendo ainda resgatar uma condição anterior. Só que o baralho tá mostrando para sua percepção que realmente algumas coisas mudaram e aí, por essas circunstâncias meio travadas no presente, o que eu percebo? Que você não acompanhou as mudanças da vida, tá? Que você não entendeu algumas coisas que ficaram diferentes e aí você pode estar forçando para que seja igual a como era antes, né? Sabe, você não seguiu o fluxo da vida. Faltou assimilar as mudanças, né? Talvez você esteja aí batalhando para que tudo seja como era antes. Aconteceu mudanças no passado com as quais eu pego aqui uma visão muito forte de que talvez você não soube lidar com essas mudanças, né? O seu desejo, a sua vontade é de que continuasse ficando tudo igual. E nessa, né, você, de repente, até de um modo inconsciente, você se distanciou do seu espiritual, você se afastou da sua espiritualidade, né? Por isso que nós percebemos ali. Por que você está com dificuldade de conectar resultados? Porque você tem um motivo espiritual ali envolvido que nós vimos que não é magia, não é trabalho para cima de você, tá? Aqui a gente percebe a âncora, que é uma carta de segurança espiritual que você tem, tá? Então, nós percebemos a âncora muitas vezes como a energia estagnada. O seu espiritual aqui mal cuidado, né? Então, às vezes, até mesmo as intuições que você recebeu, sabe? As orientações de quem te guia, de quem te acompanha, te convidando a perceber o que mudou e você teimando, resistindo. Não, eu quero que a vida seja exatamente como estava sendo, não queria que mudasse nada. Tem coisa que está além do alcance das nossas mãos, né? E aí toda mudança, se ela nos contraria de alguma forma, ela traz também oportunidades. E é isso que você não está enxergando, por isso é que está no seu inconsciente, do que você não está percebendo, os caminhos abertos, sabe? As alternativas de vida que você tem e você não está querendo ver. Então, você não está conseguindo identificar oportunidade que as mudanças que aconteceram no passado trouxeram. A sua cabeça travou numa forma de viver tal como era antes e querendo só ficar ali, tá? A carta que vem para a sua previsão, para a energia de futuro, é a espiritualidade maior. E eu vejo aqui o seu futuro muito abençoado, tá? Essa é uma carta que definitivamente afasta qualquer preocupação sua no sentido de ter tomado magia negativa na cabeça, de alguém ter feito algo contra você. Não tem, isso não aconteceu, tá? Então é muito importante, né, você ter resposta sobre isso, e eu estou te dando para você firmar a cabeça e entender que é com você e que tem caminhos que você pode trilhar. Então, sabe, permita-se. Para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa de uma postura diferente, a gente tem que aprender a tentar o diferente. Senão a vida vai continuar sendo sempre igual mesmo e não vai ter remédio, tá? Então, aqui nas cartas de Maria Padilha, na Força de Pombagira, você está
recebendo esse convite para tentar o diferente na sua vida. Experimenta, né? Às vezes você está olhando demais para o que está longe, para o que já ficou para trás e está desperdiçando oportunidades, tá? Aqui na sua carta de futuro é a espiritualidade maior, é um caminho realmente de bênçãos, de você conseguir conectar e viver muito do que é importante para você. Só que é necessário que você desperte em si o desejo de continuar caminhando e não de ficar ali no leite derramado, nas águas passadas, que a gente viu. Por que tem águas paradas aí, né? Porque você está nas águas passadas, você não assimilou mudanças. Isso ficou muito claro na mesa, né? Com a carta que abriu na sua energia de passado, que são mudanças pelas quais você passou, mudanças que você viveu, e o presente meio enroscado. Então fica muito claro que as circunstâncias mudaram e você não acompanhou, né? Aí tem caminho aberto, você não está vendo. A sua espiritualidade está aí alertando e você não está acolhendo as intuições, né? As informações dos seus guias. Então você acaba travando na vida, tá? Veja você superar tudo isso, tá? Com a carta da espiritualidade maior que pertence à sua energia futura. Só que entenda que a superação desse momento meio enroscado da sua vida tem a ver com a sua postura, a postura que você vai assumir, né? Depende muito de você seguir as orientações que o oráculo te fornece. Se você vem para a mesa de jogo, se você vem para uma leitura que teve esse título aí, da Hora da Encruzilhada, as Revelações de Pombagira, se você escolhe comigo, junto comigo, acessar essa força, mas você não faz nada a respeito, sabe o que acontece na sua vida? Nada. Nada, tá? Você está aqui para ter revelações que precisam te levar a atitudes, tá? Vamos desdobrar um pouco agora essa cruz que eu montei aqui, que já teve um desdobramento aqui, ali na carta do obstáculo para você, onde nós alcançamos o motivo espiritual, que me levou a te sugerir uma prática espiritual, tá? E aí, né, se você realmente quiser fazer o que eu indiquei, a vela que você vai acender, alguns elementos na força de pombagira que você vai colocar, é uma ritualística, né? Que você vai fazer ali, é uma prática espiritual, utilizando-se de alguns elementos, porque a gente está em um mundo material, então tudo que você oferece ali é elemento que você coloca na sua prática e a energia que você fornece para que o espiritual possa utilizar isso para trabalhar por você, tá? Então, nessa hora, né, se você for fazer, vai comprar realmente uma bebida, um espumante, um licor para pombagira, não compra mais tabajara não, compra uma coisa que é legal, que é de qualidade, porque, pensa, é para a sua vida que você está dedicando isso, é aos seus próprios caminhos que você está dedicando isso, tá? Então compre coisas de qualidade. Vai colocar a maçã? Poxa, bota uma maçã bonita aí, né? Uma maçã meia boca, toda zoada, só porque é pro espiritual e ninguém vai comer, né? Põe uma fruta bonita, sabe? Faça valer a pena. Se você souber fazer um padê, pode fazer ali também, né? A farinha, você pode colocar mel, você pode colocar groselha, você pode colocar dendê, enfim, né? No alguidarzinho, vai de você também, tá? Pimentinha por cima. Então, assim, né? A criatividade também te favorece nessa hora, tá? E depois o que você faz com tudo isso? O que for perecível, né? Você vai e coloca no jardim, tá? A bebida você joga em água corrente, na pia, no tanque, a cigarrilha, se você usou, você vai pôr no lixo, tá? E pronto, tá com dificuldade, um jardim, sabe essa coisa? Leandro, é sempre esse negócio, né? Todo mundo me fala que o que eu utilizo numa prática espiritual ali, de fruta, de ervas, depois eu tenho que ir num jardim, eu não posso, para mim é difícil. Joga tudo no lixo mesmo, pronto, acabou. Não dificulta a sua vida, tá? Vamos desdobrar um pouquinho aqui. Tem a carta da saia, que vem para você, com a carta da estrela de 6 pontas. E aqui eu tenho essa carta do luar. E é o seguinte, ó. Galera, no alvo, tá? Porque essa carta da saia está representando a própria força de pombagira, tá? Que tá te convidando, tá te chamando para a vida.
te trazendo vitória, para você viver as superações, para te tirar da fossa aí, ó, te tirar da sofrência, tá? A carta do luar aqui é depressão, é melancolia, são lágrimas, é aquilo que entristece. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, tá? Então, se você puder, desenvolva essa prática mesmo que eu te sugeri, tá? A carta da saia é a carta da pessoa intermediária no baralho, mas pode falar também sobre entidades. E aí veio assim, piscando em luzes de neon aqui no meu mental para te passar. É Pombagira, ajudando você a vencer uma circunstância emocional complicada. Então você que está num aprisionamento com o passado, você que não soube assimilar as mudanças de vida que aconteceram, você que está triste pelas circunstâncias diferentes, você gostaria de continuar vivendo a vida como era antes e não deu porque tudo mudou. Quem que vai te ajudar muito nisso? É Pombagira. Quem que vai te tirar aí da fossa, né, do seu choro? Quem que vai resolver as suas lágrimas aí? Pombagira, que vai te trazer vitória, tá? Então, é o movimento, é a direção, é sacudir o tapete aqui, sabe? Para a vida funcionar. Então, você tá com essa energia a seu favor. Essa foi a leitura para você na opção 1, na pedrinha vermelha. Gente, qual é o ponto para o qual eu quero te chamar a atenção aqui? Uma leitura de oráculo, para ela ter um valor de vida para você, não precisa ter 30 cartas na mesa, tá? Então, perceba que a gente está aqui, olha, um pouquinho mais de meia hora de vídeo agora, não foi o tempo todo de leitura, porque teve a nossa introdução, né? Mas no que é importante você focar? Em mim, na pessoa que está te passando a comunicação. O baralho é o instrumento para o que você precisa receber como comunicação. Então não tem que ficar na noia de quantas cartas vai colocar, quantas cartas vai ter a minha leitura, que baralho está usando, é mais de um, é só um, né? Gente, sai dessa, tá? Não preciso ter 5 baralhos na mesa, montinho, etc. Lotar a mesa de carta para que seja bom para você, não. É o valor da mensagem. E uma boa mensagem ela pode ter tanto 30 cartas como 3 para você. Então sai dessa. E eu sei que tem muita gente que fica nessa paranoia. Já teve gente que entrou em contato comigo e eu faço atendimento de perguntas objetivas, né? Aí a pessoa vem perguntando para mim, quantas cartas você vai colocar para responder uma pergunta minha? Sai dessa, não é isso que te importa. Importa a resposta que eu terei para te dar. O método que eu vou utilizar, o baralho que eu vou utilizar, isso é comigo. A técnica que eu vou usar para te atender, isso é comigo, né? Você tem que se preocupar no que você está buscando para a vida e em como eu vou poder te ajudar, na resposta que eu terei à sua pergunta. Então, fica com essa reflexão, tá? E vou te falar uma coisa. Para você que se conectou com essa leitura aqui, viu a importância do que veio como mensagem na mesa para você, e se você deseja um atendimento aqui nas cartas de Pombagira, eu tô com a agenda aberta, com a opção do baralho cigano, mas eu vou oferecer para você um valor diferenciado aqui no baralho da Pombagira, se você precisar, tá? Então, faz o seguinte, aí na descrição do vídeo tem o meu link de consultas, acessa, vai ter o WhatsApp, você pode me chamar, tá? Vai ter uma condição diferenciada de atendimento para você fazer perguntas objetivas aqui no baralho de Pombagira, se você estiver precisando. Para isso, veja a data do vídeo, o dia em que o vídeo foi publicado, porque às vezes eu faço condições como essa e tem gente que me chama 6 meses depois. Eu vi o seu vídeo, qual é a condição lá para o baralho da Pombagira? Olha a data do vídeo. Aí tem coisa que já passou faz tempo, dependendo, né? Mas para você que está aqui no dia a dia do canal comigo, né? Você que está nas atualidades aqui, se precisar então, me chama. Beleza? Muito bom, gente. Então, ó, voltei tudo aqui, né, para o monte. Vamos trazer a opção 2. A pedra ônix agora. É com você a conversa, hein? Vamos nessa? Laroê Pombagira. Salve sua força. Pedimos aqui luz aos caminhos.
para que tenhamos boas revelações, entendimento sobre a vida. Leitura séria para gente séria, tá? A força de Pombagira é para impulsionar na vida, não é para ajudar gente que gosta de derrapar na vida a continuar derrapando, né? A buscar só respostas que satisfazem porque são aquelas que o ego pede. Aqui a gente vai receber respostas que o espiritual traz. E às vezes não combina com o que o ego quer, né? E a gente tem que ter o quê? Maturidade para receber o oráculo e principalmente para trazer as orientações do oráculo aos próprios caminhos em forma de atitude, tá? Leitura séria para gente séria nas forças da esquerda aqui. Então, salve sua força, Pombagira. Vamos à primeira carta da mesa? Vou movendo a câmera aqui para a gente ter essa dinâmica. Você vai me vendo e vai vendo também o que está acontecendo no seu jogo, tá? A carta central na mesa vai trazer assim, essencialmente o motivo de você estar aqui. É igual quando você vai para um atendimento espiritual, quando você procura um terreiro, por que você vai lá? Então essa carta vai mostrar muito do porquê você pode estar aqui, tá? O que é importante para a sua percepção. A sua busca espiritual. Então nós temos a carta aqui do Menorá, a espiritualidade maior. Então é uma busca sua pela espiritualidade, que talvez você até me diga assim nessa hora: ah não, Leandro, não estou buscando espiritualidade não, estou buscando o amor, eu quero o meu ser de luz, eu quero de volta a pessoa amada, eu quero que Pombagira me traga. Primeiro que Pombagira não vai trazer nada de volta para ninguém, né? Então não é por aí a coisa. Mas Leandro, eu quero, né, saber se eu tenho uma chance com o meu amor, ou eu estou aqui buscando trabalho, não estou pensando no espiritual, estou pensando no meus boletos, sabe como é que é? Então, eu tenho uma notícia para você. Às vezes todas essas coisas acontecem exatamente para que você chegue à raiz das coisas, sabe? A raiz do problema, que é o espiritual. Que algumas vezes a gente não está tratando bem, a gente não está se voltando à espiritualidade como deveria fazer, e aí a forma de a gente ter os BO que tem no trabalho, no relacionamento, é o mecanismo que a espiritualidade tem para nos chamar a atenção para o que a gente precisa prestar atenção, tá? Então isso é muito normal. Gente que chega para consulta, e aí, qual que é a sua dificuldade? É o relacionamento, é o amor. Aí a pessoa acha que o problema dela é a vida amorosa. Não. É uma situação espiritual que não está muito bem observada. E aí isso se reflete no amor, isso se reflete no trabalho, sabe? Vai pegando. Às vezes vai virando bola de neve. Principalmente, né, para aquelas pessoas, especialmente em atendimentos de mesa quântica, onde, quando eu faço, né, é importante para mim saber onde está a dor da pessoa, né? Assim, o que você sente que está mais difícil atualmente na vida, né? Para viver. É viver o amor? É viver o profissional, né? Com crescimento, com prosperidade? É viver uma relação em harmonia? A pessoa fala, é tudo. Tô aqui porque tá tudo lascado, né? Aí é onde você vai ver. Geralmente o que vai ser mostrado? Uma importância do espiritual. Por quê? Já virou bola de neve o negócio, né? E aí, seja como for, né? Seja se para você é o combo da lascação aí, ou se é uma área só da vida, a questão é o amor, beleza. Se é uma área só, o resto tá bom, menos mal, né? Ou para você que está no combo da lasqueira, sabe? O que te traz aqui de verdade? De forma consciente ou inconsciente para você? A espiritualidade. A importância da sua busca espiritual. Ah, Leandro, alguém fez alguma coisa contra mim? Com essa carta, não. Com a espiritualidade maior, não. Porque aqui estão as suas bênçãos, tá? Então, eu tenho para te falar que é uma importância de você compreender mais do papel da espiritualidade na sua vida, ou do seu papel diante da espiritualidade. Isso é o que te traz aqui de verdade. Com você, consciente disso ou não, tá? Acredita em mim. E a gente vai colocar a segunda carta que mostra uma dificuldade que você está tendo, um obstáculo na vida. Olha que interessante. Os caminhos abertos na posição de dificuldade do jogo. Então a gente entende que
né? Essa carta está vindo para mostrar que você está com dificuldade de trilhar os seus caminhos, tá? Por quê? Porque o espiritual talvez esteja sendo deixado de lado, tá? A gente pega aqui, então, qual a importância para você? Compreender, né, o que você tem para desempenhar com a sua espiritualidade, mais do autoconhecimento necessário para isso. O que está sendo importante você buscar, você se aprimorar, olhar mais para o que você tem como, de repente, as suas aptidões espirituais, os seus dons, a mediunidade que pede passagem. Às vezes você fica segurando, porque eu não quero lidar com isso, onde já se viu, eu quero fazer faculdade, eu quero curtir show de rock, mediunidade, terreiro, essa coisa e tal, né? Olha, eu conheço muito bem alguém assim, viu? Conheço pra caramba alguém que teve exatamente esse discurso aí no passado. Adiantou? Olha onde eu tô hoje, né? Adiantou? Não. Eu lá no passado, antes de entrar na faculdade, aquela mediunidade estourando ali, não, vou fazer faculdade. Aí vou eu, né, esperto pra caramba, achando que meu plano era sensacional, né, de querer entrar num acordo com meus guias, né? Olha, é o seguinte, vocês estão aí, beleza, claro que não foi com essas palavras, né, mas só para ilustrar. Só que agora, enfim, né, eu tô aqui, veja bem, cursando faculdade, então que tal depois a gente ver esse assunto aí? Adiantou? Meu plano era sensacional? Não, as coisas aconteceram tudo junto e misturado, né? E no fim das contas, é o caminho do que eu cursei na faculdade que eu estou seguindo? Não, é o caminho da espiritualidade, que estava tentando me chamar a atenção. Pombagira, que lá no passado me meteu um susto. E aí hoje eu entendo, né, a força que me acompanha, o que isso representa, o que significa para a minha vida. Mas lá no passado, meu Deus, né, a forma de se apresentar a mim, da forma como foi, sutil pra caramba, né? Então a gente tem que saber lidar com as questões espirituais, senão o que é que acontece com os caminhos? Eles travam. E essa carta está na sua posição de obstáculo, de dificuldade, a carta dos caminhos abertos, exatamente para que você saiba que você não é uma pessoa de caminhos fechados, tá? Ah, o meu problema é que os meus caminhos estão fechados e eu estou precisando de abertura. Não, seus caminhos estão abertos. Só que você precisa estar na energia certa para trilhar, para experimentar o que eles têm a te oferecer. E o que vai te dar o combustível certo para isso? Você em dia com a sua espiritualidade, tá? E aí, Leandro, então beleza, o que eu faço? Não existe a fórmula mágica universal para isso. É você se propondo a estar no seu autoconhecimento e identificando qual é a sua, o que está te convidando, o que está te chamando. É terreiro? É centro espírita? É magia? Bruxaria? Feitiçaria? Oráculo? Terapias holísticas? Sabe? Você vai ter que identificar isso em si. No meu caso, aqui, né? Tá aí, para todo mundo ver. Eu tive participação em terreiro, eu tive participação em centro espírita, com a mediunidade, mas eu falo, extraio coisas boas de lá? Sim, mas foi extremamente desgastante para mim, tá? E onde eu sinto a minha conexão verdadeira é na mesa de cartas, é com o oráculo na mão, independente se eu tô aqui com tarô, com baralho cigano, com baralho de pombagira, né? Por quê? Tudo que eu venho usar aqui, eu deixo muito claro para vocês que eu me capacitei em cada ferramenta que eu venho oferecer a vocês. Não é na orelhada, não, tá? Mas eu tenho esses acessos porque a minha espiritualidade combina com esse ofício. Então, eu aceitei, né, isso em primeiro lugar para conseguir caminhar. Então, você que está aqui na opção 2, na Pedra Ônix comigo, eu tô com você. Tá? Eu me identifico bastante com o que está aqui na mesa, né? A grande motivação da minha vida é reconhecer o papel da espiritualidade junto a mim, né? E a importância direta que isso tem nos meus caminhos, até no meu trabalho, tá? Porque eu exerço a profissão formal de nível superior que eu busquei? Não, eu exerço a profissão de oraculista. Então, o espiritual, sim, está no dia a dia comigo, no meu ofício.
me permitindo viver na matéria. Estou falando que você vai ser oraculista também? Não, mas estou aqui dando esse exemplo, me usando como exemplo, para mostrar que eu estou junto com você na leitura. Então, assim, o meu problema era profissional, quando eu não conseguia fazer dar certo e o dinheiro estava sempre esquisito ali. Não, era espiritual. Na hora que eu alinhei as coisas, permiti que o espiritual participasse da minha vida, dos meus dias, pronto. Não tenho mais um enrosco profissional e financeiro como eu tive por um bom tempo. Na minha insistência em fazer valer os caminhos formais do que a sociedade espera mais de nós, eu estava olhando mais para fora do que para dentro. E a espiritualidade, que de um modo, como eu falei, consciente ou inconsciente, te traz aqui, te ajudando a sacar que a sua questão não é amorosa, não é financeira, não é profissional, é espiritual, sabe? Essa energia que te traz aqui vai te permitir ressignificar o quê? Os seus próprios caminhos, torná-los mais fáceis, tá? Então, vai muito de você. O que você não está percebendo? O que está no seu inconsciente aí? A carta da pulseira, que fala de grandes conexões, sabe? Que fala, assim, do que você não está querendo olhar e pelo que você pode se apaixonar na vida. É curioso isso, gente, porque às vezes a gente tem tanta certeza de que o melhor pra gente é o que a gente está buscando e insistindo para fazer dar certo, e aí a gente está errando e não percebe. Na hora que a gente se propõe a percorrer o caminho de outro jeito, a fazer de outra forma, nossa, flui, aí você fala, meu Deus, então era isso? Era isso, tá? Essa carta aqui mostra exatamente essa situação, né, de você poder viver algo e se apaixonar pelo que você faz, pelo que você vai experimentar na vida, mas coisas para as quais você não está olhando e que estão diretamente ligadas ao espiritual, caminho no qual você não está se colocando como seria importante se colocar. Por isso é que justamente a carta dos seus próprios caminhos, que se mostram abertos, está lá na posição de dificuldade do jogo. Então, o seu problema não é caminho fechado. O seu problema é um caminho que está aberto e você não está sabendo caminhar. Não está sabendo como caminhar, tá? Então, é muito necessário, eu diria, né, que você se permitisse repensar um pouco a vida, a sua busca, o que tem sido, por onde você está indo, o que você está querendo, quem você está querendo. Vamos falar um pouco de amor nessa hora? Se for importante para você, assunto do coração, tema afetivo, e eu sei que para muita gente né? Inclusive muita gente só procura leituras de oráculos e consultas só para falar disso e ponto final, né? O que eu não concordo tanto, porque a gente acaba desequilibrando a vida. O amor é importante, é necessário, mas não é 100% da vida, é uma parte. A totalidade tem que funcionar, né? Por isso que eu estou fazendo essa leitura onde a gente vai falar, onde a gente está falando da vida como um todo, e não só do relacionamento, ele isso, ele aquilo, o que ele vai, o que ele não vai, o que pensa, o que sente. Quando a cabeça trava muito aí, é desequilíbrio, e é por isso que a vida não vai, tá? Então a gente tem que ter essa amplitude na tratativa aqui do oráculo, né? E aí, até nisso, gente, para quem tá aí pensando em amor, aquele alguém vai me procurar, tá longe, estamos afastados, não sei o quê. Olha, talvez você esteja assim forçando com uma pessoa que não é quem vai te fazer feliz. A espiritualidade vem abrir os seus olhos, é o motivo de você estar aqui, para que você veja que você muito possivelmente tem aí outro pretendente, tem gente que te quer e você está virando a cara. E gente que tem uma capacidade muito maior de ser uma melhor companhia para você, de te fazer mais feliz, e você virando a cara para gente certa e perseguindo gente errada. Tá no seu inconsciente, tá aqui na posição do jogo que mostra coisas que você não está vendo, um grande amor. Sabe? Então, as cartas de Pombagira vêm mostrar que você provavelmente está batendo muito a cabeça, sabe? Numa direção que não é a que vai te trazer felicidade e você está achando que vai. E a verdade é que o seu ego está te levando a isso. Você não está na conexão com o seu espiritual, você está na conexão com o seu ego. Muitas vezes um sentimento de rejeição, um orgulho ferido
E aí a gente fica naquela, quem fulano pensa que é para não me querer, vai me querer sim. Quem fulano pensa que é para não me amar, vai amar sim. Ah, como que me disse não, não vai ficar assim. E a gente começa a sapatear nisso. E a gente perde energia, perde tempo, tá? Por quê? É besteira a gente querer convencer alguém a nos querer, a nos respeitar, a nos amar. Isso deve ser espontâneo. Ou as pessoas querem, respeitam e amam, ou não. Ninguém tem que convencer ninguém a nada nesse sentido. Então, se você está forçando por aí, Pombagira está dando papo, sabe? Pombagira é de dar o papo. A gente está no oráculo da esquerda, por isso que eu falei lá no início, leitura séria para gente séria. Não é leitura para quem quer ficar sapateando na vida. Pombagira não ajuda ninguém a sapatear. Pombagira não vai ficar batendo palma para louco dançar. Pombagira vai dar movimento e direção para quem quer viver de verdade, tá? Essa força é muito poderosa, né? E aí, por isso que eu já coloquei no tema do vídeo, para você não chegar aqui de forma desavisada. Ah, é leitura de Pombagira, então é assim, não sabia. Tá no título, Hora da Encruzilhada, Revelações de Pombagira, né? Então é para quem entende, é para quem quer viver essa conexão, é para quem quer ter a própria vida impulsionada, os caminhos funcionando, tá? E aí você tem essa percepção. Então, realmente está na mesa para você. Você não está vendo quem pode ser a pessoa que te traz felicidade. Não está querendo ver, não está aceitando. Está achando que a sua felicidade é com o outro lá que nem te dá bola, tá? Então, presta atenção nisso. O quanto você se coloca para baixo, o quanto você se anula, né? Em função de gente que não está te merecendo e que não vai te merecer. Porque tem coisa melhor para você. E é claro que nessa hora eu não falo somente sobre amor, mas sobre trabalho, sobre o seu modo de viver, né? Maior conexão emocional, viver com mais paixão, gostar mais daquilo que faz. De repente você está numa, assim, de perceber que a vida te convida para certas direções, mas você fica meio ali. E não, isso daí eu não quero tanto não. Imagina, né? O que vão pensar de mim se eu fizer isso daqui? Às vezes é o que você no fundo, né, precisaria topar para saber. Né? Nessa questão do oráculo aqui, você acha que era o meu sonho ser oraculista? Era o que eu idealizei? Eu lá, Leandro, adolescente, nossa, quando eu tiver lá na minha idade mais madura, eu quero ser um oraculista consolidado, ter um canal do YouTube para fazer leituras de tarô, baralho cigano, baralho de pombagira, clientes que vão me procurar para eu falar da vida amorosa das pessoas, da vida profissional, para eu orientar os caminhos, para eu ficar abrindo cartas. Você acha que esse era o meu ideal de vida? Foi com isso que eu sonhei? Não, até porque a sociedade não nos conduz por aí, né? Principalmente para quem é da minha geração, qual que é a ideia? Não, você tem que cursar faculdade. Sem faculdade você não é ninguém. Se você não tiver ensino superior, vixe, não vão te valorizar. O mercado de trabalho não vai te querer. Então você dava o seu jeito, você dava os seus pulos ali para ter a faculdade. Você ia naquele convencional, né? Então a gente não tinha nem olhar para isso, na verdade, né? Hoje já é muito mais acessível, né? O espiritual já chama muito mais gente, né? O que é bom e é ruim também, porque pelo lado negativo acaba banalizando, então você tem que saber com quem você está lidando também, na mão de quem você cai, na mesa de cartas de quem você cai, né? Então você tem que saber identificar isso, tá? Mas de repente você pode ter esse tipo de caminho, sabe? De precisar perceber o valor do espiritual associado à sua parte material. Não tratando como situações diferentes, uma coisa em cada lado. Nossa, mas não é pecado se eu trouxer a espiritualidade para o meu trabalho? Isso é crença limitante. Isso é o que a igreja medieval quis que você pensasse, né, em outras encarnações, e você está aqui e ainda continua pensando até hoje. Que o espiritual tem que ficar lá e o seu trabalho aqui. Vai falar isso para um cabalista, para você ver a sapatada que você toma, o ensinamento de vida que você toma, né? Para você precisar entender que a vida é uma só, que você é um só vivendo todas as suas possibilidades unidas. Então, enquanto você ficar separando cada coisa em quadradinhos, vai complicar. Se você perceber o valor da unificação, sabe, dos caminhos na sua vida, né? Tudo apontar para uma mesma direção, você vai ter um alinhamento, porque você vai pensar, sentir e fazer na mesma linha de raciocínio. Você não vai pensar uma coisa,
mas no fundo você sentia outra e na hora de fazer é outra ainda. Você vai pensar de acordo com o que você sente e fazer de acordo com o que você pensou e sentiu. Aí a coisa vai. Pode estar te faltando isso, tá? Vamos ver uma influência do passado que você pode ter? Aqui a gente tem a carta da balança. Justiça, o equilíbrio emocional, muito de uma razão, né? A carta da balança traz muito de um aspecto racional para a vida. Só um detalhe, gente, eu não quero que você fique se preocupando aí com quantas cartas eu estou colocando na mesa, tá? Te peço para você valorizar a minha pessoa aqui, quem está te passando a mensagem, e não mais o instrumento. O instrumento está servindo para passar a mensagem, mas o foco deve estar na mensagem, e não em quantas cartas eu estou colocando, tá? Claro que eu estou te mostrando aqui também, olha, sua mesa está aí, eu vou alternando a câmera, mas não se preocupa. A mensagem para ser boa para você não tem que ter 30 cartas colocadas aqui não tem que ser mesa real, o baralho todo na mesa para ser bom não, tá? Não esquenta a cabeça com isso. A carta da balança no passado é essa energia de razão para a vida, sabe? Trazer o racional. E o que que isso significa? É a gente pensar na vida exatamente como eu estava explicando para vocês agora há pouco, de acordo com como a sociedade espera, né? O que eu tenho que fazer, porque me disseram que é assim, que a vida tem esse script, que eu tenho que sair do colégio e buscar faculdade para fazer, e depois que eu cursar a faculdade eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer o mestrado, e aí que eu vou trabalhar, e é assim que eu vou ter um reconhecimento, que eu vou ser uma pessoa valorizada, né? Então eu tenho que ter um status na vida, sabe? Se eu falar para as pessoas que eu sou cartomante, vai todo mundo me olhar de um jeito torto, então eu tenho que ser o quê? Médico, advogado, engenheiro, não sei o que, né? Eu tenho que ter essa imagem para passar para as pessoas, então a gente vai pensando em construir muito por aí, né? Ou uma relação, a gente fica pensando assim, não, eu tenho que ter uma pessoa que vai querer casar comigo e tem que ter a coisa da igreja para todo mundo ver que eu casei, que eu tenho alguém que eu tô assim, de uma forma inserida na sociedade, com o que a sociedade espera de mim, para ninguém estranhar o meu comportamento, né? Então, se por exemplo, se eu tiver aqui uma inclinação homossexual, eu tenho que suprimir isso para ser hétero, porque é o que a sociedade quer de mim. Sabe, eu estou dando todos esses exemplos para você perceber o quanto que esperam de você, o quanto o que a sociedade te coloca nessa necessidade de pesar na balança tudo que você vai fazer, o quanto isso te tira da sua essência, né? Então, por que você pode estar com dificuldade nos seus caminhos hoje? Porque o que te traz a esse momento é uma força espiritual e que é muito diferente de toda a preparação de vida que possivelmente você andou fazendo com base no racional, no que parecia certo e não tanto no que você precisava sentir, tá? Então o baralho está deixando claro para nós aqui que você se conduziu mais pelo que te parecia certo do que pelo que te parecia verdadeiro olhando para si. Isso te criou dificuldade. Isso que não está deixando você caminhar como pode, isso que não está te permitindo ver o que pode ser um grande amor na sua vida, a melhor atividade que te serve, que pode te fazer mais feliz. Então está na hora de você viver mais conexão com quem você é, com a sua essência, e não na necessidade de buscar aprovação, de se inserir, sabe, no contexto do local onde você vive, no que as pessoas pensam ou deixam de pensar. É necessário um desprendimento disso, tá? Carta de futuro, previsão para você. Olha só, gente, aqui eu vou falar uma coisa importante, tá? A carta dos nós, embaraços ou dificuldades. E essa é uma carta que coloca o seu futuro muito nas suas mãos. Sabe por quê? Subindo um pouquinho aqui, para a gente trocar uma ideia. Porque se você não mudar nada, se você continuar conduzindo o trem na direção que ele está hoje, você vai ter dificuldades, as coisas não vão desenrolar para o seu lado. Você já está nessa, os seus caminhos já estão dificultados aí. Pombagira já revelou isso, sabe? Só que se você pegar a orientação do oráculo e aplicar, porque só ouvir não adianta nada, você está aqui para ouvir, para trazer isso para a sua realidade, sabe? É hora do quê? Para você? De ressignificar, de se conduzir mais pelo sentir do que pelo racionalizar. Aí você vai fazer as mudanças necessárias, aí você vai desatar esses nós. Por isso que eu falo que essa carta, que veio na sua posição de futuro do jogo, é uma carta que coloca muito
nas suas mãos a responsabilidade sobre os seus próprios caminhos. É uma carta que está aqui mostrando que se você continuar vivendo tudo como vive hoje, buscando tudo que você está buscando hoje exatamente igual, vai dar certo? Não, você vai continuar insistindo e não vai ter resultado. Você vai se deparar com dificuldades, nós, sabe, que não vão se desatar. Para você desatar isso daqui é mudança. Até porque essa carta que vem na posição futura, ela vem falar do quê? Né? De um desdobramento do presente. O futuro nada mais é do que um desdobramento do presente. Você teve a percepção comigo aqui de todas as circunstâncias presentes, conforme a gente foi interpretando. Então, como isso está se desdobrando? É o baralho mostrando para você, olha, seus caminhos estão difíceis, você andou se conduzindo aqui de uma forma que foi um pouco equivocada sim, porque você foi mais pelo que te parecia certo do que pelo que você queria de verdade, você anulou muito do seu sentir, você não colocou tanto do espiritual na sua vida como era importante ter colocado, mas tudo bem, apesar de tudo isso, você tem um desfecho favorável lá no futuro. Não, no futuro você está tendo aqui a dose de realidade para entender que se você não mudar nada, vai ficar tudo exatamente como está. Então, é o caso de você se perguntar nesse momento, tá? Na sincera aqui comigo, você está feliz hoje? Se você acha que está, beleza, maravilha, sucesso. Mas se você acha que não está, é hora da mudança. E por onde você vai começar essa mudança? Olhando mais para si, para o que faz sentido de verdade para você, para o que você realmente quer fazer, para a sua essência e considerando, né, o papel do espiritual nos seus caminhos. Tá? Carta conselho. Olha, a gente tem o colar arrebentado. Sabe o que isso significa? Que você está precisando viver desapego. Que você está precisando saber soltar certas coisas. E aí lembra que eu falei que eu tô com você nessa leitura? Eu também tive que soltar, né? Porque por um bom tempo eu te falei, não era o meu sonho ser oraculista, não foi isso que eu idealizei, não foi esse caminho que eu preparei desde novo. Aqui já foi assim um redirecionamento, uma transição de carreira, quando eu comecei a ter clareza sobre o que eu tinha de melhor para desempenhar, tá? Mas eu demorei para aceitar isso daqui. Enquanto eu não aceitava, eu estava naquela, não, principalmente no que diz respeito ao profissional. Eu cursei faculdade, imagina, eu sou farmacêutico, é nessa área que eu vou ter que trabalhar, foi esse caminho que eu preparei. Imagina, você oraculista, tarólogo, cartomante, não. Quando eu fui, sabe, quebrando essas resistências e me colocando no meu verdadeiro caminho, para estar nesse caminho eu tive que desapegar do que eu achava tão certo para mim. É fácil a gente reconhecer que errou? Não, porque você fala, poxa, perdi aquele tempo, persegui tanto aquela situação e de repente eu vou ter que soltar isso daí? Exatamente. É aí onde você precisa entender o colar que arrebenta porque não era seu. Tá? Por quê? Porque tem coisa muito melhor. E aí é o tempo de vida que está passando e é sobre você fazer as suas escolhas. Você quer continuar perseguindo o que parecia tão certo antes, o status que você queria para sua vida ou o que vai te fazer feliz de verdade, tá? Aí são as escolhas e a cada escolha uma renúncia. Esse é o papo de Pombagira para você então que participou comigo aqui na Pedra Ônix. Gente, foi poderosa essa leitura. Eu acho que assim deu um norte para muita gente. E como eu disse inicialmente, leitura séria para gente séria, né? Para quem às vezes fala, nossa, baralho de Pombagira, Pombagira, ó, é daqui, ó, para falar do meu ser de luz, do meu amor, se vai voltar, se gosta de mim. Aí, né, sinto dizer, mas não foi para isso essa leitura e Pombagira muito menos é só para isso, né? Então, mas para você que estava nesse momento de maturidade, de se propor a ouvir, na sua receptividade para uma mensagem oracular real para a sua vida, né? Uma leitura com fundamento, eu tenho certeza que você aproveitou bem. E aí, eu faço o seguinte nessa hora, eu vou te dar a mesma chance que eu comuniquei para as pessoas que participaram da primeira pedrinha, da primeira abertura de cartas que aconteceu aqui. Se você tem a necessidade de fazer algumas perguntas pessoais, se você quer receber um atendimento que eu ofereço, que é para tratar de perguntas objetivas, na descrição do vídeo aqui abaixo, tem um link onde você vai ver que há informações para o meu atendimento e o valor do atendimento pro baralho cigano.
Mas eu vou oferecer uma condição diferenciada para você no baralho de Pombagira. Se você sentir que está precisando, se você conectou com essa energia, se você quer um atendimento com essas cartas aqui, então eu vou te dar esse benefício, tá? Você vai acessar o link que está aí na descrição, vai ter lá o valor para baralho cigano, você vai desconsiderar esse valor, tá? Você vai ler as informações, porque as informações são as mesmas, o funcionamento do atendimento, tá? Mas você vai desconsiderar o valor que está para o baralho cigano, vai me chamar, o WhatsApp vai estar aí nesse link também, para você tomar o conhecimento do valor que você vai ter para o atendimento com o baralho da Pombagira, as cartas de Maria Padilha. Para quem quiser, para quem precisar, então vai ter um benefício, uma vantagem aí. E nessa hora eu aproveito para dizer também, veja a data do vídeo, tá? Essa proposta é para quem está comigo no dia a dia do canal e pegou esse vídeo no momento em que ele foi publicado. Eu falo isso porque às vezes tem gente que só vê o vídeo passando pelo YouTube, é normal, né? Às vezes vai ter gente que vai encontrar esse vídeo 6 meses depois do dia em que ele foi publicado aqui. Aí a pessoa me chama, eu vi o seu vídeo, eu queria saber o valor lá para o atendimento da Pombagira. Veja a data que foi publicado, porque pode ser que já passou. Se você vai me chamar 3 meses depois, 6 meses depois, provavelmente não estará vigente o que eu estou fazendo agora, tá? Então isso é muito importante. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Gratidão pela presença. Quem precisar, então, me chama. Se você curtiu, se teve importância estar aqui hoje, se foi às vezes aquela, sabe, aquela cacetada que você precisava ali para se ligar em certas coisas, se ela rolou e virou uma chave aí para você, isso é que vai te dar poder de ação para você fazer com que a sua vida seja mais, né? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fortalece o trabalho aqui. Eu te aguardo para a próxima. Um beijo e até mais.